Bem-vindos a nossa classe de espanhol. Como estáis? Tudo bem com vocês? Então essa é a nossa aula de número 28, terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque estamos todos nos cuidando, não é mesmo? Então aquele primeiro recadinho para você que nos acompanha aí com a aula de espanhol. Lembrem-se, o registro da frequência de vocês ele é muito importante no Classroom. E lembra que mudou um pouquinho, então vocês vão ter que clicar naquele link daquela atividade obrigatória e pronto, validou a sua frequência. Certo? Vamos lá à nossa aula, então? Que trabalhamos na classe anterior, a classe número 27, ¿os acordáis? La educação pode cambiar o mundo. Olha aí, nós instigamos vocês a pensarem um pouquinho sobre essa questão toda. Os gêneros textuais que trabalhamos, a biografia e um titular. Titular, vocês já sabem o que é, a manchete. E como elemento de língua, já que estamos trabalhando e aprendendo um pouco mais sobre o espanhol, ações que expressam o passado, pretérito, perfeito? E na classe de hoje, a classe de número 28, que vamos a trabalhar? Uma tarjeta postal. Tarjeta postal? O cartãozinho postal. E advérbios de lugar e os demonstrativos. E mira a pergunta que temos para que pensemos na classe de hoje. O que nós vamos pensar hoje? Aqui há um, lembra da palavrinha? Isso mesmo, ainda. Será que aqui ainda se enviam tarjetas? As pessoas ainda costumam utilizar cartão postal com a finalidade comunicativa? Vamos verificar então. A primeira reflexão que temos juntos aqui. Te parece que há postales para guardar para toda a vida? Por que será dessa pergunta? Temos uma historieta, olha a história do personagem Gaturro. Vejam quantas vinhetas que nós temos. Em cada vinheta, uma ação diferente de Gaturro. Então, ele está desempenhando algumas ações um pouquinho complicadas aí. Qual é a ideia? Vocês vão pensar um pouquinho a partir destas duas perguntas. Sabes que são postales? Has escrito? Has recebido? Você já leu, já produziu, já recebeu uma tarjeta postal? Então, aquele tempinho para vocês pensarem. Volvemos a ver o que temos aqui. Então veja, o professor falou para vocês darem uma olhadinha em cada quadrinho, em cada vinheta da historieta. Em cada uma delas nós temos uma ação do personagem. E olha no final o efeito do humor. O Gaturro fala assim, há postales que são para guardar toda a vida. Como assim postais para guardar para toda uma vida? E isso aqui seria efetivamente algum postal, uma tarjeta postal? Já vamos aí descobrir isso no decorrer da nossa aula. Então, os apresento a todos uma tarjeta postal, ou simplesmente em espanhol, uma postal. ¿Sí? Vamos fazer a leitura juntos? Mira que importante, nós temos que ir observando as características, não é? Santa Marta, Colômbia, é uma informação muito importante que temos. Parque Natural Nacional Tayrona, olha que importante, a ubicação. Olá. ¿Qué más? Un saludo y una pregunta. Te escribo desde un paraíso aquí en Colombia. Este lugar es hermoso. A ti te encantaria. Então veja a forma como o autor do texto ele vem trazendo elementos, não é? Aqui em Colômbia se escuta muito reggaeton, que é um estilo musical, o reggaeton. Esse estilo, né, musical que está aí nos países, especialmente aqueles que têm o espanhol como língua oficial. La canção de moda, aquela canção chiclete, né, que está toda hora tocando,
naquele momento, é sexy movimento de uns manes chamados Whistle e Yandel. Então traz o nome aqui dessa dupla, este duo em espanhol. Pues te cuento que lá estou passando chévere. Chévere é uma palavrinha que nós observamos numa aula quando trabalhamos algumas variantes de outros países. Olha como nós temos que voltar um pouquinho no vocabulário que nós já trabalhamos. E que espero que vengas, que tu vengas algum dia. Besitos, Juanita. Olha que legal o texto. E olha o que nós temos aqui na sequência. Temos algumas informações importantes. Mira a preposição para, ¿sí? Ou seja, eu escrevo um texto para alguém, um destinatário. Temos um nome, calle, rua. O código postal, ciudad, identificando o país. E temos o sello e o matasello aqui também, que são informações importantes. E uma imagem que tem que ver muito com este texto. Perfeito? A ver, a reflexão número 2, para melhorar um pouquinho a nossa discussão. Quais elementos tu crees, você nosso aluno, tu crees que estes elementos são características de uma tarjeta postal? Então o professor vai dar aquele tempinho para você fazer a leitura destes itens e marcar aí. Quais? Todos? Alguns? Apenas um? Quais são os elementos que identificam uma tarjeta postal? E olha a pista, fizemos a leitura anterior de uma tarjeta postal. Então um tempinho para vocês pensarem. Então, volvemos a ver o que temos aqui. De hecho, mas professor, o professor colocou todas as alternativas somos corretas? Perfeito. Estas são basicamente as características de um gênero chamado tarjeta postal. E lembra aquela ideia? Os textos são relativamente estáveis. Pode ser que um determinado texto não apareça a assinatura, uma saudação, uma despedida, que é o caso do cartão postal. Mas muitas vezes as características são bem maiores do que essas e vai determinar que aquele gênero é um cartão postal, uma tarjeta em espanhol. Perfeito? A ver aqui, os elementos que caracterizam a tarjeta postal. O contenido temático, o tema e o assunto, é respeito a um lugar, um viaje, como hemos visto na leitura anterior. Perfeito? O linguagem pode variar entre formal e informal. Como? A linguagem nossa, que nós colocamos em funcionamento, ela pode ser a linguagem formal e a informal. Então, naquele caso, como são pessoas que têm afetividade, se conhecem, é linguagem informal. Se, por exemplo, eu tenho que enviar uma tarjeta a uma pessoa que não tenho muita afinidade, então eu vou enviar a ela o quê? Um cartão com uma linguagem um pouquinho mais formal. Ah, vou mandar um cartão postal para o meu chefe.
Uma tarjeta escrita com linguagem mais formal, perfeito? Que mais? Muitas vezes ilustrada com imagens, lembram? Então nós vimos um pouquinho ali aquela questão da imagem, então ela não é somente ilustrativa, ela complementa o próprio texto escrito. E eu acredito que o postal é o contrário, é a partir da imagem que eu vou produzir o texto escrito sobre ele, perfeito? Por lo general se usam verbos em presente. Vejam, a pessoa está contando, relatando, descrevendo, narrando a sua passagem naquele local. Então ela tem aquela ideia daquele momento presente, perfeito? E claro que quando eu vou relatar, mostrar, como nós estamos fazendo aqui na aula com vocês, eu posso estar relatando num pretérito, perfeito? Por lo general, por ser um mensagem mais curto, então se comparamos com outros textos, por exemplo, como uma carta, um ofício, uma notícia, um reportagem, a tarjeta é mais curta. E por quê? Lembram? Aquele formato que nós temos, onde nós vamos incluir o texto escrito, é ali que já está definido que o texto é curtinho, perfeito? Al início recebe um saludo, hola, ¿sí? Al final lleva la firma, firmar, assinar, la firma de quien produjo, quien escribió la tarjeta, perfecto? A ver lo que tenemos, ¿os acordáis? Saludo, la despedida, la firma, Juanita quien escribió, ¿sí? Y los demás elementos que aquí están en la tarjeta. Y el espacio dedicado y destinado a poner a direção, o endereço do destinatário, ¿sí? Exercício número 3. Qual é o contexto de produção desta tarjeta? Aqui temos 4 perguntas. São perguntas sencillas, mas são perguntas muito importantes para que compreendamos um pouquinho mais este texto, ¿sí? Por exemplo, 1. ¿Quién la escribió? O sea, la tarjeta. ¿Quién escribió esta tarjeta postal? 2. ¿Por qué la escribió? 3. ¿Cuándo y dónde la produjo? ¿Cuándo es que ela foi produzida? 4. ¿Desde dónde la escribió? Mira que importante a preposição desde. Indica um ponto de partida. Qual é o local? Então, aquele tempinho para vocês fazerem a reflexão e já voltamos com a correção. Então, volvemos com a correção. Estava fácil, um pouquinho difícil. Lembra que é importante fazer a leitura novamente do gênero textual, perfeito? A ver, então, quem la escreveu? Quem escreveu a tarjeta? Juanita, que é o personagem, uma professora também de espanhol, ¿sí? Que estava viajando aí e escreveu na tarjeta, perfeito? Por que não pode ser Gilson? Porque é o destinatário quem recebeu, ¿sí?
¿Por qué la escribió? La idea es relatar un viaje y no informar sobre la música, ¿sí? Este tema de la música, ella puso dentro de la tarjeta para decir, mira, aqui, diferente do Brasil, se escucha mucho reggaetón. Perfecto. 3. ¿Cuándo y dónde la produjo? El 7 de maio de 2009. Isso nós vemos lá no selo, el matasello, ¿sí? Lá no carimbo. 4. ¿Dónde la escreveu? Desde Santa Marta. É o lugar que indicava no cartão postal, aquele lugar turístico. Perfecto? Pues bien, seguimos. Un ejercicio más. El número 4. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es el tema y el lenguaje de la tarjeta postal? A ver, 1. ¿Qué significa la expresión estoy pasando chévere? ¿Sí? 2. ¿Cuál es el asunto, el tema de la tarjeta principal? 3. ¿Cuál es el lenguaje? Será que é um lenguaje formal, informal? E claro, o professor pede para vocês colocarem pelo menos um exemplo para justificar se é formal ou informal de acordo com a sua resposta. Perfeito? Então, um tempo para que penséis aí. Volvemos a la corrección. A ver, entonces, ¿qué significa la expresión estoy pasando chévere? Estoy muy bien y no estoy pasando mal. Algo chévere, legal, algo bueno, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál es el tema y el asunto específico? Una opinión sobre el lugar. O sea, informa que es un lugar hermoso, bonito, ¿sí? No está reclamando sobre el lugar. 3. ¿Cuál es el lenguaje y ejemplificar? Es el lenguaje informal. ¿Cómo vamos a ejemplificar eso? El uso del pronombre tú. Ah, te escribo, Hilson. A ti te encantaría conocer este lugar. Yo te cuento sobre. Ah, espero que algún día vengas, que tú vengas. El uso del lenguaje informal. El saludo, ¿qué más? Hola, ¿qué más? Es informal. E a despedida, besitos. Vejam, são informações que não vão aparecer num texto mais formal. Ok? Perfeito? Então, seguimos. Agora, sí, elemento principal de la clase, elemento de lengua. El uso de los adverbios y expresiones del lugar. Bueno, a ver lo que tenemos una definición, una explicación. Dice, los adverbios de lugar son palabras que sirven para indicar el sitio. ¿Os acordáis la palabra sitio? Un lugar donde se encuentra algo, un objeto, una cosa cualquiera, o alguien, una persona. ¿Perfecto? Entonces, os presento estos adverbios ahí. Aquí o el uso acá.
Esta palavra acá é mais recorrente em toda a América. ¿Sí? Por exemplo, em Espanha se usa a palavra aqui, el advérbio. E que mais temos? O uso da expressão cerca. É uma expressão que indica lugar. ¿Sí? Aqui estou. ¿Sí? Eu estou cerca da televisão. Indica essa relação de proximidade. Que mais temos? O advérbio aí. E que nos indica a expressão menos cerca, ou seja, a relação de que algo ou alguém já não está mais cerca, já não está mais próximo del hablante, perfeito? O uso de ali, allí, allí, lembram? Variante linguística. Determinado contexto de uso da língua, nós temos o som aí, allí, allí, e o uso da expressão allá, 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 mais usual no contexto das Américas, perfeito? E o uso da expressão lejos, lejos, distante. Então veja o que o professor vai fazer aqui para vocês. O professor vai se colocar diante da televisão, nesta mesma linha imaginária que nós temos de distanciamento com relação ao objeto que eu vou indicar ou a pessoa que eu estou indicando. Por exemplo, um livro. O livro está aqui, cerca, próximo do professor. Se o livro não está tão próximo, tão cerca do professor, o livro está menos cerca, o livro está aí. Olha a relação de distanciamento e proximidade. E vamos fazer de conta que é o livro que está aí na sua casa, meu querido estudante. Então, o livro está ali com o estudante, está allá. Ou seja, o livro está lejos do professor, perfeito? Então, o professor vai dar aquele tempinho para vocês fazerem o registro dessa estrutura, esse esqueminha, porque ele vai ser útil a lo largo, ¿os acordáis? No decorrer de nossa classe. Volvemos a ver, é muito importante, lembram? Fazer as anotações. Bueno, a tarjeta que trabalhamos já desde o início da classe, vamos identificar estes elementos. ¿Os acordáis? Te escrevo desde um paraíso aqui em Colômbia. O uso do advérbio que vai indicar a posição aqui em Colômbia. Este lugar é hermoso, a ti te encantaria. Aqui em Colômbia se escuta. Olha, por duas vezes, a autora do cartão postal utilizou o elemento identificando o lugar aqui. Perfeito? Seguimos então. Exercício número 5. Observa estas orações e completa com o advérbio ou a expressão. Aqui, aí, ali, advérbios.
Las expresiones cerca, menos cerca, lejos, perfecto? Relacionados com a indicação que está dentro del parênteses. Então, que temos? 6 frases, 6 orações. A pista está dentro de cada um de los parênteses, ok? Então, observem, as 3 primeiras dentro dos parênteses estão que as expressões, vamos utilizar então para rellenar os espaços el adverbio. As outras 3 frases temos dentro de los parênteses, aí justamente los adverbios. Então, vamos utilizar para rellenar, preencher os espaços, as expressões, perfeito? Então, consulta aquele registro que vocês fizeram do esqueminha e um tempinho para vocês pensarem. Entonces, la corrección. A ver lo que tenemos. La frase número 1. Aquí están mis tarjetas postales. Cerca, aquí están. Frase 2. El punto turístico está ahí, o sea, menos cerca. La frase número 3. El kiosco para comprar tarjetas está ali, o sea, lejos del hablante. Longe daquele que procede com a sua fala, seja por escrito ou oralmente. ¿Sí? Frase número 4. Mis tarjetas postales están cerca de mí, o sea, están aquí, cerca de mí. Frase número 5. El punto turístico está menos cerca de ti, o sea, está ahí, menos cerca. No está tan cerca y tampoco lejos. Y la frase número 6. Está lejos el kiosco para comprar tarjetas, o sea, está allí. Longe, distante. Um quiosco, uma banca. Por exemplo, um quiosco de periódicos, onde se vendem revistas, periódicos, etc. Perfeito? Incluso postales. Bueno, agora aqui temos os demonstrativos. Se estamos trabalhando com indicações sobre o lugar, a posição de um bilhete de uma pessoa, estamos tratando de los demonstrativos também. Perfeito? Então, ¿os acordáis? El adverbio aqui, aí e ali. E temos, então, aqui os demonstrativos. Olha que em espanhol, no espanhol não tem a letra N, demonstrativos, perfeito? Então, observe, quando nós temos a indicação de pessoas e objetos e eles estão próximos do falante, lembra da expressãozinha aqui e cerca? Vamos utilizar quais demonstrativos? Este, esta e o plural, estos e estas. Vocês conseguem perceber que a formação do plural no masculino é um pouquinho diferente do português? Singular este, plural estos. Singular esta, plural estas. Perfeito?
Bueno, con el uso del adverbio ahí, o la expresión menos cerca, por ejemplo, ¿sí? Indicando que la posición del objeto y la persona no está tan cerca, tan próximo y tampoco lejos, utilizamos ese, esa, esos y esas. Perfecto? Y la misma idea de la función del plural. Ese, singular. Esos, plural. E olha o detalhe, escrito com apenas um S. Ojo com isso, ¿sí? E por fim, o uso del adverbio ali, ou seja, lejos, distante do falante. Temos então aquel, aquella, aquellos e aquellas. Consegue perceber também a formação, inclusive, do feminino? Olha o singular, aquele. Olha a grafia escrita, aquella é o feminino. Plural aquellos, plural aquellas. E mira o que temos aqui, uma definição também sobre o uso. Os demonstrativos servem para demonstrar, apontar, indicar a alguém ou a algo, ¿sí? Señalando, señalar, indicando, sinalizando a distância, né? O ponto onde é que está aquilo ou aquela pessoa que eu estou apontando, indicando. Perfeito? Então, aquele tempinho para fazer o registro. Entonces volvemos y seguimos con la clase, ¿sí? Algunos ejemplos de usos de los adjetivos y de los pronombres demonstrativos también. Por ejemplo, cuando utilizamos un adjetivo demonstrativo, ele viene antes del sustantivo. Por ejemplo, estas tarjetas postales são minhas. Estas tarjetas. Olha só onde que está localizado o substantivo tarjetas. E junto, acompanhando, exercendo a sua função, ele demonstrativo. E olha que importante. Tarjetas, palavra feminina plural, utilizamos o demonstrativo feminino plural também. Estas tarjetas, perfeito? E quando utilizamos um pronome demonstrativo, depois do substantivo. Exemplo, mis tarjetas postales são estas. Olha onde que foi parar o demonstrativo e onde que está o ponto de localização do substantivo. Tarjetas, palavra feminina plural, e a concordância com o demonstrativo feminino plural também, perfeito? Então, aquele tempinho para vocês fazerem o registro desses dois exemplos aqui.
Entonces, seguimos aquí. ¿Os acordáis de la tarjeta, no? Entonces, el uso de un demostrativo en la propia tarjeta que trabajamos. Te escribo desde un paraíso aquí en Colombia. Este lugar es hermoso. ¿Y por qué? Porque Juanita, quien escribió la tarjeta, utilizó aquí en Colombia por 2 veces, por lo tanto, utilizó el demostrativo adecuado. ¿Perfecto? Entonces, la reflexión de número 6. Observa estas oraciones e completa com o demonstrativo relacionado com a indicação do parênteses e de acordo com o substantivo. Então, o que temos aqui? Por exemplo, na frase de número 1, temos o espaço para rellenar e a pista está dentro do parênteses. Por exemplo, o uso da expressão cerca. Cuidado! As palavras que estão destacadas são os substantivos. É ele que eu tenho que observar esse substantivo, o gênero e o número. Se é um substantivo masculino ou feminino, plural ou singular. Para eu saber, então, qual é o demonstrativo para fazer concordância justamente com ele. Perfeito? Então, observe os parênteses e procure utilizar o demonstrativo mais adequado. Entonces, a la corrección. A ver, frase número 1. Estos billetes de avión son míos. Billetes masculino plural, estos. Perfecto? Aquí, cerca. 2. Los museos son esos más antiguos. Museos, masculino plural. Los museos, esos, masculino plural. 3. El parque es aquel que está en el centro. Parque, masculino singular. Aquel, masculino singular. Frase número 4. La línea turismo es esta de la alcaldía. Alcaldía, a prefeitura. Línea, feminino singular, esta, feminino singular. ¿Sí?
Frase 5, essas tarjetas vou enviá-las, eu as enviarei. Tarjetas, feminino plural, então, essas, aí, menos cerca. E a frase número 6, em aquela calle, calle, isso, rua, há um hotel. Calle, feminino singular, aquela, feminino singular, está lejos, perfeito? Então, aqui temos uma sugerência. Mira que importante esta sugerência que temos aqui. Quizás, talvez, um intercâmbio de correspondências, sim? Entre você e os seus colegas de turma, você e colegas de outras turmas, de outra cidade. Se não tem um postal na sua cidade, não tem problema. Na minha cidade, antes, também não tinha. Então, o que nós fazíamos? Tirávamos uma foto lá de um ponto turístico, de um lugar que nós gostávamos. E a ideia é pensar em esta produção por escrito, sim? A quem escrever? A um amigo da classe, a um familiar? Com qual objetivo? Que linguagem vou utilizar? Formal, informal? Perfeito? É uma sugerência, uma sugestão para você e para o seu professor, perfeito? Para praticar a produção e a funcionalidade deste gênero de texto e os elementos de língua, sim? Então, chegamos a nosso quiz, o desafio, o jogo. A ver o que temos, 2 perguntas. A primeira, que finalidade, qual é o objetivo de uma tarjeta postal? 2 opções para pensar. 2, qual frase está correta em uso do demonstrativo? 2 opções para pensar. Então, aquele tempinho para vocês e já voltamos com a correção. Entonces, vamos a la corrección. A ver lo que tenemos. ¿Qué finalidad tiene una tarjeta postal? Es un texto informativo sobre viajes, no es un texto humorístico, ¿sí? 2. ¿Cuál frase está correcta en el uso del demonstrativo? A o B? La letra B. Essas tarjetas são de aqueles viajes antigos. ¿Y por qué? Porque la palabra viajes es una palabra masculina en español. Entonces, viajes antigos, masculino plural, aquellos masculino plural. ¿Perfecto? Y por fin, ¿qué trabajamos en la clase de hoy? Trabajamos con postales, trabajamos los adverbios de lugar e los demonstrativos. De acordo? Então, o professor pede para vocês relerem, refazerem, praticarem. É muito importante isso, incluso com tu professor e tu professora de espanhol. ¿Vale? Então, muchísimas gracias e hasta luego.